Não existe almoço grátis. Eu estava hoje falando com a minha esposa vindo para cá agora, que estava vendo notícia, que agora quem tem mais de 60 anos vai ter 100% de isenção na conta de luz. Sim. Desculpa que tem mais de 60 anos, eu vou ter daqui a 2 anos. Pô, é uma merda isso, sabe por quê? Porque quem vai pagar isso somos nós. Exato. Meus filhos vão pagar isso. Sim. O fato é que a gente vive no país do grátis, da coisa que é grátis, mas que não é grátis, sempre alguém vai pagar. Essa conta de luz 100% grátis vai aumentar a conta de luz de todos os outros. Mas aí a gente começa a ver um efeito dominó. Sim. É o INSS que até agora ninguém pagou o pato. Ninguém. Baita fraude. Lojas americanas, vamos lembrar. Ninguém. Que teve uma baita fraude. Não, e a mensagem do governo é: vamos devolver o dinheiro dos velhinhos. Uhum. Vão devolver o caralho. Não, eles vão pagar o dinheiro dos velhinhos com os nossos impostos. O fato é, não existe coisas de graça. Então o pessoal tá falando agora em transporte público de graça. Transporte público de graça. Quem é que vai pagar por um transporte público de graça? Vocês acham que o ônibus anda de graça, o motorista anda de graça, o investimento para o ônibus é de graça? Não. Esse dinheiro sai de algum lugar. O governo ele é um péssimo administrador. Por quê? Porque existe uma ineficiência administrativa no governo. O governo administra tão mal as coisas que se vocês derem um deserto para o governo administrar, em 3 anos vai faltar areia. O governo não te dá nada de graça. Para o governo te dar alguma coisa de graça, ele te tirou o dobro disso. Escondido. E isso ninguém fala. Não, mas a questão é que eu sou muito fã do Marcos Lisboa, né? Não existe almoço grátis. Eu estava hoje falando com a minha esposa vindo para cá agora, que estava vendo notícia, que agora quem tem mais de 60 anos vai ter 100% de isenção na conta de luz. Sim. Desculpa que tem mais de 60 anos, eu vou ter daqui a 2 anos. Pô, é uma merda isso, sabe por quê? Porque quem vai pagar isso somos nós. Exato. Meus filhos vão pagar isso. Sim. Eu não quero que meus filhos, né, fiquem carregando a conta de luz de uma população economicamente inativa. Sim. Isso é obrigação dessa população, seja através do governo, da Previdência Social ou através da Previdência Privada, se preparar para a aposentadoria. Sim. O fato é que a gente vive no país do grátis, da coisa que é grátis, mas que não é grátis, sempre alguém vai pagar. Essa conta de luz 100% grátis vai aumentar a conta de luz de todos os outros. Então, por exemplo, o FGC agora, que vai perder 45 bilhões, vai aumentar as taxas de crédito nos bancos para recompor esse fundo do FGC. Não tem bobo no mercado. Não tem bobo. Cara, isso que E o pior é o cara que vai ser solto. Já tá ninguém solto, vai pagar. Já tá solto. Isso e assim, engraçado, o cara foi solto antes do FGC liberar o dinheiro para quem foi lesado. Exatamente, mas tudo bem. Mas aí a gente começa a ver um efeito dominó. Sim. É o INSS que até agora ninguém pagou o pato. Ninguém. Baita fraude. Lojas americanas, vamos lembrar. Ninguém. Que teve uma baita fraude. Não, e a mensagem do governo é: vamos devolver o dinheiro dos velhinhos. Uhum. Vão devolver o caralho. Não, eles vão pagar o dinheiro dos velhinhos com os nossos impostos. Com os nossos impostos. Com o tesouro. Vai ter que sair de algum lado. Porque o dinheiro, eles não vão devolver. Vamos pegar a palavra devolver, o verbo devolver. É pegar de volta. Só que, cara, quem roubou já gastou, já assumiu. Exato. Então não tá pegando de volta. É a gente que vai pagar a fraude do INSS. Ou seja, a corrupção, o pessoal de Brasília que ganha com Master, ganha com fraude do INSS, com mensalão, com petrolão, tudo isso, no final, quem paga é o próprio povo brasileiro. É o povo brasileiro. Né? O Correio, se for resgatado pelo Tesouro, É o povo se não brasileiro. abaixar a taxa de 135% para 120% do empréstimo, é o povo brasileiro, porra. Deixa eu voltar um pouco atrás da nossa conversa, porque o que o Ogro tocou de uma forma bem objetiva, ela é muito importante que os amigos em casa percebam, tá? Eu chamo este efeito da meia entrada. Exatamente, é o que o Marcos Lisboa usa. O efeito da meia entrada, tá? Ele acontece da seguinte maneira. Tu sabe quanto é que está hoje o ingresso para um cinema? Aproximadamente lá em Porto Alegre tem em torno de R$50. Isto por quê? Porque tem um monte de gente que paga meia entrada. Estudantes, idosos e tal, um monte de gente pagando meia entrada. O fato é que se essas pessoas não pagassem meia entrada, se a meia entrada não existisse, provavelmente o preço do ingresso, ao invés de estar em R$50,
estaria em 30. Para todo mundo. Para todo mundo. Exatamente. O fato é, não existe coisas de graça. Então o pessoal está falando agora em transporte público de graça. Transporte público de graça. Quem é que vai pagar por um transporte público de graça? Vocês acham que o ônibus anda de graça? O motorista anda de graça? O investimento para o ônibus é de graça? Não. Esse dinheiro sai de algum lugar. Do empresário brasileiro que trabalha... Que sai do pagador de imposto. Sabe de onde vai sair esse dinheiro? Não é nem do empresário, do pagador de imposto. Do trabalhador geral, também, no geral. Sabe de onde vai sair esse dinheiro? Para ser bem... enfiar o dedo na ferida? Vai sair do Bolsa Família do cara. Sabe por quê? Porque isso vai gerar inflação, vai aumentar o rombo fiscal, mas é o vale tudo para ganhar a reeleição, né, no ano que vem. Vamos dar... conta de luz grátis acima de 60 anos, vamos tentar aprovar passagem grátis para todo mundo, etc. Aí o pessoal que precisa, de repente, isso aí vai ajudar no orçamento, fala, pô, legal, eu apoio, eu quero isso. Só que a Bolsa Família dele que compra, sei lá, 2 sacos de feijão e 3 sacos de arroz, daqui a pouco vai comprar 1 saco de feijão e 1 saco de arroz, porque isso vai foder com a inflação. E ninguém percebe isso, cara. Tá, exatamente. Mas vamos tentar explicar. É um imposto que eles pagam, que eles não vão pagar. Né? O imposto de renda agora está com... se até 5 mil reais você não paga mais imposto de renda. Mas eles vão ter esse imposto, de qualquer maneira, vindo de outra maneira. Não existe meia entrada, não existe almoço grátis. Depois isso, você não tira mais, né? Nunca mais. Vamos tentar fazer as pessoas entenderem um pouco melhor isso, pessoal. Porque é o seguinte. No momento que tu oferece, por exemplo, o transporte público gratuito para todo mundo, o pessoal pensa, que beleza, transporte público gratuito para todo mundo. Mas para que a gente consiga oferecer isso para a população, vou dar um exemplo bem grosseiro, que seriam necessários 5 bilhões de reais por ano para oferecer transporte público para todo mundo. Como é que o governo poderia fazer isso? Bom, se eu preciso de 5 bilhões de reais, então eu vou ter que arrecadar 5 bilhões de reais, porque o governo não produz dinheiro. Se ele produz dinheiro, gera inflação. Então ele vai ter que, de alguma maneira, encaixar nos impostos e no orçamento esses 5 bilhões de reais. O que acaba acontecendo de uma maneira geral, pessoal? O governo ele é um péssimo administrador. Por quê? Porque existe uma ineficiência administrativa no governo. O governo administra tão mal as coisas que se vocês derem um deserto para o governo administrar, em 3 anos vai faltar areia. Em 3 anos falta areia no deserto, acabou a areia porque faltou o fornecedor de areia, pifou. Eles não pagaram a propina do fornecedor da areia. Sim. Conhece aquela piada do inferno americano, inferno brasileiro, inferno alemão? Não. Fala aí, André. Os três caras vão pro inferno. Um americano, um alemão e um brasileiro, né? E aí o diabo pergunta que tipo de inferno que eles querem. Se eles querem um inferno feito para brasileiros, um inferno feito para americanos ou um inferno feito para alemão. Aí eles perguntam, como é que é o inferno de cada um? Olha, o inferno é o seguinte, quando vocês chegarem no inferno, vocês vão ter que comer 1 balde de bosta todo dia. No inferno alemão, o balde de bosta vai ser servido todo dia na hora certa. No inferno americano, vai ter muito balde de bosta sobrando. E no inferno brasileiro, vai ter dia que vai ter balde de bosta, vai ter dia que não vai ter dia que vai faltar, vai ter dia que vai ter. Aí todo mundo foi pro inferno brasileiro. O americano e o alemão. Então, assim, galera, desses 5 bilhões que teriam que ser arrecadados para o transporte público, o que vai acabar acontecendo? O governo vai colocar imposto para conseguir coletar 5 bilhões e meio, 500 milhões vão dar uma sumida, digamos assim, vão desaparecer dentro do processo administrativo, vai ser o pedágiozinho. Vai ter um ministério só para isso. Vai ter um ministério só para isso. E quando tu vê, vai ter vários funcionários focados nisso, para atender isso, para fazer todas essas demandas. E, cara, você vai estar pagando isso. Você não vai estar vendo que vai estar pagando isso, mas você vai estar pagando. Você paga pela meia entrada, você paga por qualquer coisa de graça que o governo te dê. O governo não te dá nada de graça. Para o governo te dar alguma coisa de graça, ele te tirou o dobro disso. Escondido. E isso ninguém fala. Ninguém percebe. Stormer e André, fizemos um balanço, uma reflexão legal de 2025. Quase que uma terapia em grupo, né? Quase que uma terapia em grupo. Mas agora a gente já tocou na questão de aumento de impostos. E olhando para o cenário de 2026, a gente tem assuntos importantes aí. Vamos começar pela política. Qual a visão de vocês para 2026
né? O que pode acontecer com as eleições presidenciais? Depois eu quero entrar em outros assuntos, como reforma do imposto, tributário e tal. Eu fiz uma live no outro dia. Eu não sou de fazer chamada com clickbait, mas nesse dia eu fiz uma chamada assim, eu vou fazer o L, eu vou votar no Lula em 2026. Aí, obviamente, todo mundo queria saber, né, por que eu tinha dito isso. Aí eu falei, óbvio que eu não vou votar no Lula, mas minha vontade é votar no Lula. Porque, cara, quem pariu o Matheus que o embale, meu. Ele tá levando o Brasil pro precipício. Imagina se a direita ganha, ela vai ter que fazer reformas. Vai ficar Ontem eu estava vendo um comentário que o Tarcísio, a Michelle, sei lá, eles estão empatados agora pela Atlas Intel, né? Na pesquisa no segundo turno contra o Lula. Eles vão ter que abrir o jogo na campanha dizendo das reformas que vão ter que fazer. Porque se não abrir o jogo, como a Dilma não abriu, fez o diabo para ser reeleita, e quando ela assumiu o segundo mandato, ela trouxe lá o cara do Santander para ser o ministro da Fazenda, né? Esqueci o nome dele, aquele de 2 metros de altura, altão. Ela começou a tentar fazer reforma no primeiro ano. O que aconteceu? Congresso, foi todo mundo para cima dela, passeata na rua, tudo mais. Então, o Tarcísio consegue explicar, ou seja, quem for da direita, o candidato, consegue explicar isso sem causar pânico. Porque se ele falar, olha, eu vou acabar com a paridade do salário mínimo para a aposentadoria, do reajuste acima da inflação, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo. Essa galera que está ganhando conta de luz grátis, talvez transporte gratuito, não vai votar nele. Sim. Se ele não falar nada disso, depois você faz isso, vão todo mundo cair de pau. Então, cara, eu acho que tá foda esses 3 anos com o PT de volta, coisa que a gente nunca imaginou. Mas, cara, você já tá na merda, aguentar mais 5 anos, porque vai ser tão tenebroso o próximo mandato se o PT ganhar, tão tenebroso, que eu acho que nunca mais esquerda nenhuma volta a ter o poder no Brasil. O Lula infarta no segundo ano, talvez. O problema que vai pegar. Eu acho que se a direita pega esse cenário de terra devastada que o governo Lula vai deixar, será que a gente consegue se reeleger em 2030? Tem isso também. Eu fico preocupado. Tá, vamos por partes, assim, tá? Eu entendo a colocação do Ogro, e a gente tem que pensar o seguinte: nosso déficit fiscal cada vez maior. Um déficit primário brutal. Diz que no final da década chega a 100%. A gente tem as estatais do Brasil todas dando prejuízo. Tá? A gente tem uma carga tributária aumentando violentamente e ainda assim não fazendo frente a todos os gastos do governo. Nós temos 40 ministérios, talvez até mais ministérios, um troço brutal a quantidade de ministérios que a gente tem. A gente tem 2 anos seguidos recorde de concordatas de empresas privadas no Brasil. Nós temos uma taxa de juros em 15% que não consegue cair ou não consegue reduzir justamente pelo déficit fiscal observado. O Brasil está num momento em que, e mesmo assim a gente tem desemprego nas mínimas, como a gente mencionou, um desemprego, no meu entendimento, manipulado, é um dado maquiado. Só um parênteses, a gente só não está com uma taxa maior de juros, porque o dólar caiu pra cacete por causa do dólar que perdeu valor lá fora. Não foi mérito do Brasil, do governo, do Banco Central, caiu no mundo inteiro. Senão era pra gente estar a R$6 o dólar, aí nossa Selic... Ajudou a nossa inflação, né? A gente vê ao mesmo tempo a Receita Federal fechando o cerco para aumentar o máximo possível a arrecadação com uma reforma tributária que vai ser cada vez mais esgoeladora para a economia e cada vez mais dificultando a atividade do empresário, que é o cara que, em última análise, acaba gerando emprego, criando oportunidade de trabalho. Então, esse desenho todo que está sendo construído pelo governo nos últimos 3 anos leva o próprio país realmente a um cenário catastrófico. O próprio governo diz que em 2027 ele não terá dinheiro para pagar a folha de funcionários do país. A própria ministra do Planejamento. Não sou eu que estou dizendo isso, é a ministra do Planejamento dizendo que em 2027 não terá dinheiro para isso. Pode entrar no shutdown, hein? Então, o que vai acabar acontecendo obrigatoriamente? Sim, o governo que entrar em 2026, 2027 vai enfrentar dificuldades, sim,
E o cara vai ter que realmente chegar, que nem o Milei fez na Argentina, e dizer, pessoal, ou a gente acerta fortemente o passo, ou a gente aperta muito o cinto e vai piorar muito antes de começar a melhorar, ou nós vamos correr o risco de eles realizarem todas as reformas necessárias, realizarem todo o aperto fiscal necessário, diminuir esses benefícios que estão muito, muito, muito exagerados de fato e que não tem como ser sustentado, pessoal. Não é que a gente não gostaria, não é que não seria bom. Não seria bom que todo mundo tivesse transporte público? É claro que seria bom. Mas não existe como sustentar isso. Não tem quem pague por isso. Uhum. E não é colocando mais impostos que você vai conseguir fazer isso. Então, assim, do ponto de vista lógico, seria interessante que o próprio PT resolvesse o problema econômico que ele está gerando. Mas nós sabemos que não vai resolver. Ele vai tornar isso cada vez mais agravado. Né? Até que chegue um momento que em 2030 vai ter uma nova eleição, sim, mas aí começa a se pensar todo esse aparelhamento que a gente está vendo. É um aparelhamento da máquina do Estado. Ela vai estar tão inchada, ela vai estar tão gorda, ela vai estar tão pesada. Por exemplo, se tu chegar no momento em que tu tiver 75, 80 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família, mais 25, 30 milhões de funcionários públicos no país, está definida a eleição. Uhum. Ninguém vai querer perder seu benefício. Ninguém vai querer perder seu benefício. Está definida a eleição. Então, e é o risco do Brasil caminhar para uma Argentina. E é o risco do Brasil caminhar para uma Argentina. É o risco. Eu não sei se a gente vai ter creche ano que vem ou não. Todo mundo está dizendo que sim. Eu acho que tem grandes probabilidades, mas, tipo assim, eu não sei como o mercado vai fazer, eu sei só o que eu faço. Eu não vou entrar numa de agora, igual o cara lá do Long Short. O Michael Burry. O Michael Burry, de sair apostando agora contra o mercado. Né? Eu vou esperar pelo menos um pivôzinho de baixa no gráfico diário. Sim. Né? Não vou tentar adivinhar topo. Mas eu acho que vai ter uma correção grande ano que vem, né? E nesse caso, se houver uma volta, mesmo com juros mais baixos nos Estados Unidos, né, e aí a tendência é até acelerar o corte de juros, né, de repente vai voltar a ter juros de 1% ao ano nos Estados Unidos, cara, a galera vai correr para a segurança do Treasury, não tem jeito. Uhum. É o investimento mais seguro do mundo, sei lá até quando, né? Por enquanto é. Por enquanto é. Sim. Mas, e aí o dólar aqui dispara. E aí... A inflação dispara, cara. A coisa sai de controle, né? E aí a pressão, sabe? Aí vai ter um outro argumento aí para, de repente, sei lá, empichar, tanto pior cenário, empichar o Galípolo no Senado, né? Não sei, acho que isso não rola. O Senado está em guerra com o governo. Começa a pensar, né? Nos piores cenários. As coisas vão acontecendo. Porque imagina se dólar vai para R$6, 5,80, né? Se há uma correção nos Estados Unidos, logo depois que sai o Powell e entra o Galípolo. Não, o Powell nos Estados Unidos e entra o A7, né? De Paulo. Que está com 80 e tantos % de probabilidade já nas apostas. Pode ser que isso já esteja precificado, essa troca. O pessoal acha assim, não, agora que ele entrou, o corte vai acelerar, tudo de bom, renda variável. Não, às vezes é o contrário, já está precificado, né? A galera já investiu antes com essa possibilidade, sabendo que o Powell vai sair no início do ano que vem. Então, vamos supor, vem a correção lá. Cara, o dólar dispara no mundo inteiro. Uhum. Os gringos que estão... Os Estados Unidos estão comprando aqui, o institucional está vendendo, o varejo está vendendo, está fora. Né? O gringo está comprando. O gringo resolve sair fora, porque o gringo ganhou... Quando o gringo comprou lá nos 120 mil pontos... Ganhou pra caramba. Ele comprou, ele chegou com os dólares dele para comprar a bolsa, o dólar estava a 5,70, 5,80. Agora, se ele resolve vender bolsa, ele ganhou lá dos 120 a 160, e aí esse lucro ele vai comprar os dolinhas dele de novo a 5,30, ele ganhou 2 vezes. Então a conta que tem que ser feita, a gente tem que olhar a conta na cabeça do gringo. Eu sempre faço isso, eu faço uma planilha Excel de 3 meses para mostrar que por exemplo, eu não gosto de olhar o Ibov dolarizado, em termos de gráfico, análise técnica. Porque a conta, e isso, inclusive, é uma dúvida que eu tirei com o Barsi, quando eu o conheci em 2017, através de um amigo meu, Fabrício, que é amigo dele desde 98,
E eu tirei essa dúvida com ele. Eu falei, eu não gosto de olhar Ibov dolarizado. Eu acho que não faz sentido. Ele falou, também não faz sentido nenhum para mim, né? E aí a gente trocou essa ideia do que o gringo ganha quando compra o real e depois ele ganha quando compra o dólar de novo, além da variação da bolsa, né? Então, tudo bem, tem todos os outros derivativos aí de cupom cambial, etc., na BMF, mas fazendo essa conta, se lá começa a cair a bolsa forte, né? E ele quer ir para renda fixa, etc., ele também vai tirar dinheiro daqui, vai vender aqui, vai aproveitar porque o dólar vai começar a subir pela demanda de título público, né, de treasury, demanda de treasury, você não compra treasury com real, você não compra treasury com iene, com euro, é com dólar. Então, se a bolsa começa a corrigir lá e os caras vão para a renda fixa de lá, o dólar volta a se valorizar no mundo inteiro. Não importa que está cortando Selic. E aí, a inflação, que de repente está agora abaixo do teto da meta, né, mas está longe pra cacete da meta ainda de 3%, e o Galípolo falou que o mandato dele é levar para a meta, esse é o mandato dele. Se o negócio volta para 5%, 5,5% por causa de alta de dólar, lembrando, combustível é em dólar, tá? Tá longe a guerra da Rússia, eu acho que de acabar, ainda mais com a OTAN, e eu acho que a OTAN e a Ucrânia estão certíssimas em não aceitar essa divisão, essa doação de terra para a Rússia imposta pelo Trump. Então, está longe do petróleo russo voltar a circular livremente. Tem questão da Venezuela aí. Mas daqui a pouco tem petróleo da Venezuela. Então, daqui a pouco tem petróleo da Venezuela. Mas, puta, a grana que vai ter que se gastar para recuperar tudo lá que está sucateado, vai demorar tempo ainda para aquilo lá voltar a dar lucro, né? Então, o petróleo é em dólar. Cara, aqui no Brasil, a gente nunca investiu, começamos a investir de uns anos para cá, em ferrovia, etc. É tudo transportado através de caminhão, no Brasil inteiro. Né? Caminhão é diesel. Pô, diesel tá mais caro que a gasolina. Né? A gasolina pódio, inclusive. Mais caro que a gasolina pódio. Então, o que acontece? Petróleo subindo, o dólar subindo, os alimentos, é tudo commodity em Chicago. Sim. Trigo, milho, milho, arroz, soja. Mas nossa soja é principalmente para exportação, né? Mas os alimentos aqui são comoditizados, né? Vão subir de preço também. E vai subir mais ainda porque é em dólar. E tem o transporte. Cara, a inflação aqui pede... E o governo gastando, saindo o risco fiscal que todo mundo está fingindo que não está vendo. De repente o pessoal acorda e fala, cara, vai dar merda. Cara, imagina o dólar indo a R$6. Ou seja, essa taxa Selic talvez nem deveria cair. Porra, talvez nem deveria cair. Assim, ó... O Banco Central, acertadamente, está mantendo ali 15, né? Ela não mesmo pode com a cair. pressão do governo não que pode descer cair. a taxa... Não pode cair. Não tem como cair. Se cair, o Brasil quer. Mas as apostas para março estão mantidas ainda.